segundos anos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, nossa aula de História. Nós podemos localizar a nossa atividade de número 16, lá na página de número 18. Isso mesmo, uma dezena e 8 unidades. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre direitos. Os direitos das crianças. Isso mesmo, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nós vamos ler aqui um poema, ou seja, uma parte de um poema, tá? Porque esse poema é bem maior. Aqui tem um pedaço dele, um trecho, que é da autora Ruth Rocha. O título, ou seja, o nome desse poema é Os Direitos das Crianças. Vocês já deverão ter assistido o vídeo que nós, professoras, enviamos para vocês. Vamos juntos? Toda a criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem é questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Observem que lindo, além de estético, né, de bonito o poema, com a presença de rimas. Olha que interessante aqui a Ruth Rocha colocou. Protegida, rigores da vida. Tem que ter nome, não ter fome, tem que ter lar, ter segurança e estudar. Olha que maravilha. Então, um poema tão bonito, né, da gente refletir sobre os direitos das crianças, de ser protegida e amada pela família, a gente ainda consegue aprender esses direitos de uma forma bonita. Aqui nós vamos responder 3 questões para a gente fazer uma reflexão, né, um pensamento, se vocês já ouviram falar sobre os direitos das crianças. Vocês já ouviram? Aqui a proposta número 1 faz essa pergunta. Nós sabemos que é uma pergunta por conta do ponto de interrogação. Você já tinha ouvido falar sobre direitos das crianças? É uma resposta pessoal. O que significa uma resposta pessoal? Só você pode responder por você. Não tem certo ou errado, né? Se você já ouviu falar sobre os direitos, então você deve assinalar com o X aqui no espacinho que tem a resposta sim. Se você nunca ouviu falar nos direitos das crianças, é a primeira vez que você está aprendendo sobre esse assunto, então você pode assinalar com o X dentro desse espacinho que tem a resposta não. Tudo bem? Vamos para a proposta de número 2. Você sabe o que quer dizer a palavra direito? Ponto de interrogação. Essa palavra direito, ela está entre aspas. Aspas são esses sinais que estão aqui na parte de cima da primeira e da última letra da palavra direito, que significa para a gente enfatizar a palavra direito. O que significa enfatizar? Significa dar prioridade, dar uma atenção especial para esta palavra, né? Porque esse direito aqui não significa quando eu falo assim para vocês, sentem-se direito, vamos falar direito. Não, esse direito significa algo que é justo. Então, quando eu digo assim, não, a criança tem direito à alimentação. O que significa? Que é para ela comer direito? Não, não significa isso. Significa que não deve faltar alimentação para a criança, que é justo, né? Que a criança tenha uma alimentação adequada.
Então, por isso que ele está entre aspas aqui, para ele ganhar ênfase, para ele ganhar destaque, essa palavra direito. Tudo bem? Se você não souber o que significa direito, pergunte a um adulto ou pesquise e escreva aqui. Nós sabemos, né, que a maioria de vocês aí tem acesso à internet. Quem quiser pesquisar, é uma excelente oportunidade para aprender sobre direito. Vocês já devem ter assistido, né, os vídeos da aula que compõem esta explicação de hoje. Mas eu já posso adiantar para vocês, né, que a palavra direito significa tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é correto, que é dentro da norma, que é certo, né, o certo a se fazer, ok? Vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá bom? Se quiser escrever uma palavra, tudo bem. Mas quem já está desenvolvendo frases também é uma excelente oportunidade. Olha quantas linhas nós temos aqui, né? 3 linhas para elaborar uma frase de resposta, ok? Então, vocês podem colocar 1, 2, 3 palavras que vocês julgam que é o significado da palavra direito aqui dentro deste contexto, desse assunto dessa aula, ou até mesmo elaborar uma frase de acordo com o seu pensamento, tá bom? Na proposta de número 3, está escrito o seguinte: o texto, que é este poema aqui, dentro desse espaço, apresenta somente alguns direitos, não são todos, tá? Esse texto ele é maior e no Estatuto da Criança e do Adolescente existem bem mais direitos que abrangem a infância e a adolescência. Então, aqui, nesse pedacinho do poema, tem somente alguns. A proposta é: pinte somente os corações que apresentam outros direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o ECA. ECA, que é essa letra E, C e A, é a sigla, né? Nós já conversamos sobre sigla quando estávamos aprendendo GPS em geografia, né? Então, o que significa sigla? Significa as iniciais do que quer dizer uma palavra. Então, aqui, E de estatuto, C de criança e A de adolescente. Então, quando a gente tem uma sigla, tem um significado, ok? São as letras iniciais do que significa essa sigla. Aqui na parte de baixo tem 6 corações, ó. No primeiro está escrito prisão. No segundo está escrito saúde, aqui no sentido horário, ó, da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita. No terceiro está escrito liberdade. No quarto está escrito abandono. No quinto, igualdade. E no sexto, lazer, que significa diversão, né? Vocês vão pintar os corações que vocês acreditam que sejam alguns direitos das crianças. Então, quem julgar que a criança tem direito à saúde, pinta dentro do coração da saúde. Quem acredita que a criança tem direito à liberdade, pinta dentro do coração da liberdade. Quem acredita que a criança tem direito a abandono? Não é uma palavra que combina com criança, né, pessoal? Igualdade. O que significa esse direito de igualdade? Nós sempre conversamos a respeito disso, que todas as crianças, né, merecem toda a igualdade de atenção, de alimentação. Por exemplo, vocês todos merecem uma educação de qualidade. Isso é igualdade, tá? Quem acredita que a criança merece lazer, diversão? Eu acredito, eu vou pintar esse coração. E daí, então, nós podemos ter refletido, né, sobre os direitos. Tudo bem? Na página seguinte, na página 19, tem uma curiosidade. O que é uma curiosidade? Um você sabia. Ó, aqui a gente tem uma criança, uma menina, né, criança, de cadeira de roda. O que significa? Que essa criança, ela tem uma necessidade física especial, ela é cadeirante, né?
Então, o que ela tem direito? Ela também tem direito de estudar, de ir para a escola, mesmo cadeirante, né? Ela tem direito à acessibilidade. E aqui ela está explicando para a gente, ó. Você sabia que temos um conjunto de leis para nos defender? É uma pergunta, observem o ponto de interrogação. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. O ECA surgiu da consciência de que as crianças e adolescentes merecem proteção integral, isso é, condições completas para seu bom desenvolvimento. É um conjunto de regras que estabelecem os direitos dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação e também seus deveres dentro da sociedade. No ano de 2002, o ECA está completando, ou seja, já passou, estamos em 2021, né? No ano de 2020, o ECA completou 30 anos. Ou seja, agora então, 2021, o ECA vai fazer 31 anos. Não é isso mesmo? Então, para saber mais, a gente pode assistir os vídeos do YouTube, que nós enviamos para vocês. Dúvidas, nós professores estamos à disposição. E vocês podem continuar, né, a composição dessa aula de História nas atividades do livro Didático Buriti, que será enviado no próximo vídeo. Certinho? Até mais!